Bom dia! Bom, hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo, que é tudo sobre os personagens de carga. Isso mesmo. Eu vou ranquear eles numa tier list, como vocês estão vendo aí, porém, antes eu vou apresentar o personagem para vocês, explicar as mecânicas, como ele funciona, dar minha opinião sobre o que eu acho dele. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu vou dar uma visão geral do que são os personagens de carga. Para você que tem dúvida do que é um personagem de carga, eu coloquei todos aí na primeira linha da tier list, né? Vai do Citrinador Elétrico até o Miolos Cósmico. Esses são os personagens de carga que a gente tem. Quais são as características que ele tem? Todos eles conseguem carregar o seu tiro. Ou seja, ao invés de você apertar o botão de tiro e ele soltar um tiro, ele segura aquele tiro, né? Quanto mais tempo você segurar o botão de ataque, para deixar aquele tiro mais forte. A maioria dos personagens possuem 3 cargas de tiro. O primeiro tiro, que é quando você aperta o botão e solta rapidamente, você não carrega, ele só solta um projétilzinho. Um segundo tiro, que é mais forte. E o terceiro, que é o tiro máximo, sabe? Com a força no máximo. A maioria dos personagens ficam mais lento enquanto está carregando o tiro. E também o tiro carregado consome mais munição, né? E o que mais que a gente tem desses personagens? É que nenhum personagem padrão tem essa mecânica. Isso mesmo, nenhum personagem padrão tem essa mecânica, somente variantes. A gente só foi conhecer um personagem que naturalmente tem a mecânica de carregar tiro lá no Plants vs Zombies Battle for Neighborville com o herói dos anos 80, sabe? Que assim, um personagem sensacional, né? Só que hoje não vamos falar dele, vamos falar de Guardians of Warfare 2. Então, agora com essa breve explicação, com vocês tendo uma noção do que é um personagem de carga, vamos lá. O primeiro personagem que a gente tem aqui é o Citrinador Elétrico, né? Já começamos mal, já começamos tropeçando, porque esse personagem aí, ele é um dos piores. Tá, eu tô brincando aqui, tá, gente? Eu gosto do design dele e jogar com ele eu não sei, é definitivamente uma experiência. Enfim, ele tem o terceiro maior DPS dos treinadores, sem contar modo lendário. Gente, eu não vou contar modo lendário aqui, tá? Porque eu vou contar só o personagem padrão, porque a gente não tem personagem de carga que é lendário, né? Então eu não vou considerar comparando com personagens com modo lendário. Aqui é sem modo lendário, tá, gente? Então ele tem só menos DPS que o Citrinador normal e o Citrinador festivo, né? O que é meio ruim já, né? Porque você vê que vale mais a pena usar o personagem padrão do que usar ele. Mas vamos lá. Ele tem 3 cargas de tiro, né? Coisa que eu já falei, é algo padrão deles. Fica mais lento carregando. Quando dá o tiro, consome mais munição, né? E ele tem o dano elétrico. É a primeira característica que ele tem, que eu vou citar, né? Todo personagem tem alguma coisinha especial que eu vou citar. Ele tem o dano elétrico. Se você atirar um zumbi e tiver zumbis em volta, o dano vai encastar, tá, né? Batendo em cada um, né? Pra ele, até que não é tão ruim, porque o dano elétrico, ele é fixo e você pode dar o efeito cascata só com o seu tirinho, tá ligado? Né? É claro que o tiro carregado deveria dar uma cascata maior, um dano de cascata maior, mas não dá. Mas pelo menos o tirinho dá um dano de cascata bom e você é um tirinho que você pode atirar rápido, sabe? Quanto mais rápido você apertar o botão, mais rápido você metralhar o botão, maior você vai dar, né? E você vai atingir os inimigos em volta. É claro, faz ele ser bom? Não faz ele ser bom. Tanto que o Citrinador de Gelo, né? Ele tem menos DPS que ele, só que é melhor. Porque o Citrinador de Gelo tem um efeito de gelo que é muito melhor que o dele, né? Enfim. Outra característica que ele tem é curto alcance, porque o Citrinador em si é um personagem de curto alcance, né? Curta, médio alcance, né? O Citrinador, para quem não sabe, ele perde muito dano quando você estiver longe de inimigos, e o potencial máximo dele é mais ou menos 10 metros do inimigo. 10 metros é pouca coisa, um inimigo que literalmente está perto de você. E isso é horrível para ele, porque antes do Citrinador ser reworkado, o Citrinador antes ele era um personagem bom em qualquer distância. E o Citrinador Elétrico era muito bom para você usar de sniper. Depois dessas mudanças, você tem que chegar perto para você causar bastante dano com ele. Porém, quando ele carrega o tiro, que é o burstzão, ele fica exposto, porque ele fica mais lento e não pode atacar. E apesar do tiro dele rápido, né, o primeiro nível de tiro dele ser rápido, ter um DPS interessante, não justifica você pegar ele. É melhor você usar um citrinador normal, é melhor você usar um citrinador festivo, é melhor você usar um citrinador de gelo. Eu só acho que ele é melhor de usar do que o citrinador tóxico no sentido de fazer kill, porque para mim o citrinador tóxico também é melhor que ele, né? Só não faz a mesma função que ele.
Porém, né, ele tem 73 de DPS, é um DPS considerável, não é baixo. Então eu vou colocar ele aqui no inconsistente. Dá pra você jogar, dá pra você jogar. Só que vai ser uma experiência meio tenebrosa. Enfim, vamos pro próximo personagem, Rosa de Gelo. Ela tem o segundo maior DPS da classe, com 43 de DPS. É Rosa, gente. Rosa tem pouco DPS, não tem muito o que fazer, né? Até a segunda, com o segundo maior DPS, tem menos de 50 de DPS, que é algo muito triste. Ela tem 3 cargas de tiro, fica mais lento enquanto carrega o tiro, consome mais, né, munição. E o que ela tem de especial é o efeito de gelo. Ou seja, você carrega o tiro, atira no oponente, se eu não me engano, ele já fica congelado, né? Ou fica quase congelado, se você dar uns tirinhos aí, já fica congelado. É um personagem bom, né? Pelo que eu joguei, é um personagem bem decente, sabe? Bem legal de se jogar, ainda mais que é a Rosa, né? Porque a Rosa, um dos problemas que ela tem é que personagens muito rápidos, você depende da melhoria, a melhoria que você melhora o teleguiado dela para acertar inimigos mais rápidos. A Rosa de Gelo não tem tanto esse problema porque você consegue deixar os inimigos mais lentos. E combado com o dano dela, que é um dano bom até, né? 46 de DPS para uma Rosa é bom, faz com que ela seja um personagem bom. Personagem legal de jogar, vale a pena, ainda mais porque a Rosa tem um kit de habilidade muito forte. Prosseguindo para outra Rosa, a gente tem a Neck Rosa. A Neck Rosa, ela tem 2 cargas, já tem uma diferença, ela não tem 3 cargas, é 2. E a segunda carga aplica um efeito de Jinx, um efeito de azar, onde que o que faz o efeito de azar? O inimigo toma 50% a mais de dano, e se ele tiver alguma redução de dano, como por exemplo o Robozé, para quem não sabe, ele toma menos dano, né? A Neck Rosa tira esse escudo e ainda aplica a diminuição, né, o aumento de dano que o personagem vai tomar. Ou seja, é um personagem de suporte extremamente forte. Basicamente, qualquer zumbi que você colocar o Jinx, né, ele vai tomar dano e vai morrer muito rapidamente, porque o dano nele vai ser muito maior. Além disso, ela também fica mais lenta enquanto carrega o tiro, o que não é tão problema. Porque lembra que eu falei que ela só tem 2 cargas? Né, 2 cargas, né? A primeira, que é só você atirando normal, e uma segunda, que é com o tiro um pouquinho carregado. Ou seja, você aperta o botão para carregar o tiro e em muito pouco tempo, tipo acho que 1 segundo, menos que 1 segundo, ela já tá com o tiro carregado para soltar. Né? Então, apesar dela ficar mais lento carregando, não é tão problema quanto em outros personagens. E a Neck Rosa, na minha opinião, é o melhor suporte do jogo. Vou deixá-la no quebrado, porque um personagem que você taca um azar num Robozé, e o Robozé é basicamente deletado da partida, porque ele vai tomar muito dano, é absurdo. O próximo personagem, né, inclusive, acho que vocês já perceberam, a Rosa é o personagem com mais, né, mecânicas de carga, né, então, né, não tem muito o que fazer, tem 3 rosas com essa mecânica. A Rosa de Fogo. A Rosa de Fogo, antes de tudo, vou falar aqui as características gerais, porque eu acho ela interessante. Vamos lá. 3 cargas, fica mais lenta enquanto carrega o tiro, gasta mais munição quando lança um tiro carregado. O que ela tem de especial? Além do efeito de fogo, né? Para quem não sabe o que o efeito de fogo faz você dá 4 de dano por segundo no inimigo, né, durante 5 segundos. Ou seja, você dá 20 de dano nele se ele não se curar. Se você tiver a melhoria de fogo, aumenta o dano de 4 para 5. Ou seja, 5 de dano por segundo durante 5 segundos, 25 de dano. Essa rosa, ela dá 50 de dano no tiro carregado. Ou seja, 50 de dano, mais 25 do fogo, 75 de dano. Ou seja, ela mata um zumbi. E esse é o foco dela, o Burst. Porque ela tem o pior DPS da classe, ela tem 26 de DPS, é muito pouco dano que ela dá, né? Porém, ela tem essa característica do Burst muito alto. Basicamente, você acerta um tiro carregado no inimigo, ele tá basicamente morto. O que é algo bem interessante, porque como vocês, né, viram da explicação que eu dei, a maioria dos personagens tem um DPS maior no primeiro tiro. Né, no primeiro tiro, que é quando você aperta muito rápido. A maioria dos personagens não joga tanto em volta da mecânica de carregar o tiro. Né? Meio que a mecânica de carregar o tiro é meio que um suporte, né? Para você ver o inimigo, dar um danão nele e finalizar com o tiro principal, que é o tiro sem carregar. Ela não, ela é um personagem que não vale a pena você usar o tiro principal, a não ser que você tenha, né, atacando um inimigo que tá te atacando, né? E o foco dela é realmente você dar o tiro carregado.
Depois que eu entendi isso, né, tanto que no vídeo que eu fiz dos personagens de fogo, né, a galera falou que esse personagem é bom, aí eu fui jogar com ela, realmente percebi que esse personagem é bom, né, só que é claro, eu não acho ela quebrada. Por quê? Sofre pra pirata, se rusha alguma coisa nela e ela não tá com o tiro carregado, tchau, tchau, Feliz Natal, morreu, já era, não tem muito o que fazer, né? Porém, eu acho que o lado positivo dela do Burst compensa. Então eu vou colocar ela aqui no bom. É junto com a Rosa de Gelo. O próximo personagem que a gente tem, né, pulando o Milho, né, porque o Milho ele não tem personagem de carga, a gente tem aqui Dispara Ervilha de Plasma. Bom, vamos lá. Ela tem 3 cargas, né, de tiro e o raio de explosão dela é muito maior, ou seja, ela, né, porque a ervilha já tem essa mecânica do dano splash, né, você atira no chão, né, e o tiro meio que expande, dá um daninho em área nos oponentes. Ela tem uma área maior ainda, quanto maior o tiro é carregado, maior a área. E agora vamos para o ponto que faz a ervilha de plasma ser diferente do resto. Ela pode pular, né? Acho que eu esqueci de falar, mas nenhum personagem que carrega o tiro consegue pular, tirando a ervilha e o Miolos, que daqui a pouco eu vou falar dele. Ela não perde velocidade, ela pode pular enquanto tá carregando o tiro. E isso é o suficiente para fazer ela ser muito forte. Em questão de DPS, ela tem o terceiro maior DPS das ervilhas, né? Ela tem 83 e pode não parecer muito, né, para um personagem que é quebrado, só que vocês têm que entender, galera, que ela não é um personagem feito para ter DPS. Personagem que é feito para ter DPS é, por exemplo, o Milho. O Milho, ele não tem dano em área. Ele tem um dano em um alvo único. A ervilha de plasma não, ela tem um dano em área. E mesmo com dano em área, ela tem um DPS muito alto pro personagem que ela é. E por ela não perder velocidade e poder pular enquanto tá carregando o tiro, ela acaba sendo um dos personagens que mais utiliza o tiro carregado. Porque o tiro carregado não traz nenhuma desvantagem para ela. A única desvantagem que ela tem é que ela não pode atacar enquanto tá carregando o tiro, né? Só que aí você não tá atacando para lançar um ataque mais forte. Então, eu vou colocar ela também no quebrado, é uma das melhores ervilhas do jogo, inclusive se você começou a jogar o jogo recentemente, recomendo você jogar com ela. O próximo personagem que a gente tem é a Flor Mística. A Flor Mística, ela é o arroz com feijão dos personagens de carga. Ela não tem nada de especial. Ou seja, fica mais lenta enquanto está carregando, não pode pular. Ela tem um DPS alto, né? E meio que acabou. É só isso. Fica mais lenta, tem 3 cargas de tiro. O que dá para destacar nela? O DPS absurdo que ela tem. Ela tem 116 de DPS, né? Contando críticos e melhorias que aumenta dano. Eu sempre considero o personagem do seu potencial máximo. E cara, 116 de DPS é maior que um soldado. Ela consegue matar um All-Star em 2 segundos. É muito dano. Esta aqui é um dos melhores girassóis defensivamente falando, né? Porque acaba que o que balanceia ela, o fato de quando ela tá carregando o tiro, ela fica mais lenta. Ou seja, você carrega o tiro, fica mais lenta, mais exposta, em compensação você tá carregando um tiro de canhão, você tá carregando um tiro de tanque de guerra, né? E esse DPS alto dela também vem do tiro, né, o tiro principal dela, o primeiro tiro, o tiro que é sem carregar, porque ela lança muito rápido e dá 18 de dano. É muito dano, é muito dano. Ela nem precisava carregar o tiro para ser forte. O tiro carregado é mais um plus, sabe? É mais um plus, é mais um bônus. É tipo assim, sabe? Dependendo da situação você carrega o tiro. Mas se ela tivesse só o tiro sem carregar, ela já seria um personagem absurdo, né? Porém, ainda é um girassol. Ela ainda é um girassol, não é um personagem que tem nada de habilidade ofensiva. A única habilidade ofensiva que ela tem é o raio, né? O raio solar. É um personagem de cura. E é um personagem que fica mais lento enquanto carrega o tiro. E ela tem 100 de HP. Ou seja, você vai tomar tiro, provavelmente vai morrer. Só que só por esse dano absurdo, eu tenho que colocar ela no muito bom. Sério, se tu pegar esse personagem, masterizar ele, você vai ser um monstro na partida. Esse personagem é muito forte. E tudo que eu falei pro girassol é a mesma coisa pro cacto. Tudo, tudo, tudo. Mas só tem uma diferença. O girassol, ele não é sniper. O cacto é. Ou seja, esse cacto, ele dá mais de 100 de dano no crítico, né? Se você carregar o tiro e acertar um cara de longe. Ou seja, você consegue derrubar um cientista com um tiro de longe, muito longe.
E o tiro dele sem carregar é a mesma coisa que o girassol. O tiro dele sem carregar, só você dando, né, o clique, é 112 de DPS. 112. É bom tanto de perto quanto de longe, sabe? O Cacto do Futuro, ele tem provavelmente uma das melhores trocações do jogo. E ele ainda tem o tiro carregado. Ele não precisava do tiro carregado para ser forte, só que ele ainda tem o tiro carregado, né? Que dá mais de 100 de dano no crítico. É absurdo esse personagem. E eu acho ele mais forte que o Girassol porque ele é um sniper. Enquanto o Girassol, o tiro dela pelo menos não é instantâneo, né? Você tem um tempo ali, né? Pro personagem, o tiro dele andar pelo espaço para acertar os inimigos. O Cacto não, ele é um sniper, o tiro dele é muito rápido, é muito fácil de você acertar os inimigos de longe. E se qualquer coisa rushar em você, só com o seu tiro você consegue se defender. Eu já perdi as contas de que eu tava jogando de Cacto do Futuro. Ah, rushou um Super Brains em mim. Só com a arma principal eu matei o Super Brains. De tanto dano que esse personagem dá. Então, eu tenho que colocar ele aqui no quebrado. Porque esse personagem aqui, ele não tem defeitos. O único defeito dele, basicamente, é o kit de habilidades. Onde que o Cacto não tem muita coisa pra usar ali na batalha em tempo real. Tipo, o Super Brains rushou nele, ele faz alguma coisa, tá com uma habilidade do Super Brains. Ele depende totalmente do tiro. Só que, sabe, ainda faz ele ser muito quebrado. Um personagem que com certeza precisaria de nerf, né? Se fosse lançado, né? Se o jogo fosse atualizado hoje em dia, né? Vamos para o último personagem, né? Inclusive, acho que quem é esperto já percebeu que a gente só tem um zumbi com mecânica de carregar o tiro, que é o Super Brains, né? Isso aí é impressionante, né? Que é o Miolos Cósmicos, é o único zumbi com essa mecânica. Então, antes de tudo, antes de falar dele, eu só vou explicar uma coisa. O All-Star, ele não é um personagem que carrega o tiro. Porque apesar do All-Star ele ficar mais lento enquanto ele tá girando o tambor da arma e atirando e não poder pular, ele não carrega o ataque, ele é só uma metralhadora. Então ele não é um personagem de carga. Então vamos lá falar, né, desse Miolos Cósmicos. Para começar, ele tem 3 cargas, ele não fica lento e pode pular enquanto tá carregando o soco. Isso porque ele é um personagem de curto alcance. Se ele ficasse mais lento, né, ele ficaria meio ruim. Ele consegue apagar os inimigos que ele mata da existência. Como assim apagar o inimigo que ele mata da existência? Basicamente, ele não pode ser revivido. É a mesma mecânica que o engolir da carnívora tem. A diferença é que a carnívora, antes de engolir, ela tem que digerir o personagem, né? Então ela fica exposta. Esse Miolos não. Você só dá o soco carregado, lembrando que ele só apaga da existência com o soco carregado. E se você matar o inimigo, né? Ou seja, se o inimigo tancar o soco dele carregado, ele não vai, né, ser mandado para as backrooms. Né? Então você tem que carregar o tiro no máximo e matar. Você faz isso, matou o inimigo, beleza. Nenhum aliado desse inimigo vai poder reviver ele. O que é algo bom. Além disso, sem contar modos lendários, ele é o segundo maior DPS total, com o segundo tiro carregado. Isso é algo interessante porque o maior DPS dele não é no primeiro tiro. O maior DPS dele é no segundo tiro. Então o que acontece? Se você chega no inimigo com o soco totalmente carregado, dê um soco nele, ele não morreu, não fica dando o soquinho fraco dele. Carrega só o primeiro nível, sabe? Carrega só um nível, que é o segundo nível dele, que é o que tem mais DPS. E é muito rápido, porque por ele ser um personagem de curto alcance, ele é muito rápido para carregar o tiro, né? Porque senão os inimigos podem fugir. Então você carrega só um pouquinho, que aí você já vai aumentar muito o DPS dele. O único Super Brains que tem mais DPS que ele é o Toxic Brains com o modo lendário. Lembrando que o modo lendário do Toxic Brains triplica o DPS dele, né? Após essas explicações, nem tem muito onde pôr ele, senão no muito bom, né? Sobre o que eu acho desses personagens, eu acho eles muito legais, esses personagens que têm mecânica de carregar o tiro, porque eles são bem diferentes. Além deles diferenciar a própria classe em si, sabe? É muito melhor do que, por exemplo, vindo pro All-Star, o All-Star, né, tem até um meme, que é o quê? Todas as variantes do All-Star é a mesma coisa, né? Os personagens de carga trazem uma variedade de gameplay legal para o personagem, que eu acho divertida, e todos eles têm diferenças entre si. Né? Todos os personagens de carga têm diferença entre si. Os únicos que são mais padrãozinhos é o Girassol e o Cacto do Futuro, né? Que, como eu falei, eles não têm nada de muito especial, só que ainda assim eles são excelentes, muito bons. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e falou!